Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato e hoje eu trago mais uma videoaula para vocês para a gente dar sequência no nosso conteúdo, tá certo? O assunto de hoje será então o conjunto de números racionais. Então, para a gente iniciar a nossa aula, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação, tá certo? Envolvendo conjuntos racionais. Porém, para iniciarmos o seu estudo, é necessário relembrarmos de alguns outros tópicos que já estudamos, que são estes: o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, tá certo, turma? Então, o conjunto dos números naturais, que é o primeiro conjunto a ser considerado historicamente, ele surgiu pela necessidade de contar do ser humano. Então, ele precisava caracterizar as quantidades que ele produzia, por exemplo, de feno, de trigo, de grãos em geral, tá certo? Então, eram os números que partiam do zero, tá? Sempre inteiros e positivos. Então, poderia ter 1 tonelada de feno, 2, 3, ou então simplesmente a inexistência dessa quantidade, que era o zero, tá certo? Porém, com o passar do tempo, houve a necessidade de representar números que fossem menores do que o zero, tá certo? Como, por exemplo, a temperatura de regiões em que nevava, ou mesmo o saldo financeiro negativo de uma operação bancária. Para essa necessidade, então, foi criado o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto, então, formado pelos números positivos, tá certo? O zero, só porque agora também o conjunto dos números negativos. Certo, turminha? Então, estes são os dois tópicos que precisamos relembrar para dar início ao conjunto dos números racionais, tá certo? Então, o que é propriamente esse conjunto? Por definição, temos que os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Essa palavra que é muito importante para o nosso estudo. E devemos lembrar que fração é o mesmo que uma divisão, tá certo? Do que um partilhamento. Tanto que a palavra racional vem do latim ratio, que significa partilhar, dividir, tá certo? Por isso que os números racionais são todos aqueles números que podem ser escritos em forma de uma divisão, ou seja, em forma de uma fração, tá? Em que o numerador e o denominador são números inteiros e o denominador é diferente de zero. Então, a primeira expressão que eu coloco aqui para vocês é menos 12 dividido por mais 4. Reparem que eu posso escrever essa expressão na forma de uma fração, tá certo? Em que o primeiro número é o numerador e aqui embaixo é o denominador. Resolvendo essa continha, pessoal, a gente precisa relembrar primeiro das regras de divisão dos números inteiros. Como tem a divisão de um número negativo por um número positivo, eu sei que o sinal já vai ser o quê? Negativo, tá certo? Agora basta dividir os seus módulos. 12 dividido por 4, 3. Ou seja, a nossa resposta é menos 3. Então, turma, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que tanto o número menos 3 quanto a fração menos 12 quartos são números racionais, pois todos esses valores podem ser escritos na forma de uma fração, tá certo? Dando sequência, então, a outros exemplos, pessoal, temos a seguinte expressão: menos 18 dividido por mais 4. Mais uma vez, eu coloquei para vocês essa expressão em forma de uma divisão, tá certo? Ou seja, em forma de uma fração. Da mesma forma que resolvemos aquela expressão passada, eu vou resolver essa daqui. Mas percebam que é possível simplificar esses dois números, tá? Eu vou simplificar esses dois números, então, tanto em cima quanto embaixo, por 2. Menos 18 dividido por 2, menos 9. E mais 4 dividido por 2, mais 2. Reparem que agora eu posso efetuar essa divisão, sempre o de cima dividido pelo de baixo, tá certo? Como eu tenho um sinal negativo e outro positivo, eu já sei que a resposta final é o número negativo, tá, pessoal? Da mesma forma que fizemos no exercício anterior. Porém, agora basta eu dividir os módulos. Então, vou fazer 9
dividido por 2, da mesma forma que a gente já está acostumado, tá certo? Então, 9 dividido por 2, primeiro aqui a gente coloca 4, tá? 9 menos 8, resto 1, não dá para dividir, a gente coloca uma vírgula, acrescenta um resto no zero, e agora coloca o 5, tá certo? 2 vezes 5, 10, resto 0. Reparem, turma, que o resultado agora foi um número com vírgula, ou seja, um número com uma parte decimal e uma parte inteira. Então, dentro dos conjuntos dos números racionais, eu também posso ter números que são decimais. Então, o resultado desta divisão aqui, ó, menos 18 dividido por mais 4, é a mesma coisa que menos 4... Opa, deixa eu só apagar aqui para a gente continuar, só para a gente arrumar aqui. Então, o resultado desta fração nada mais é do que menos 4,5. Esse menos 4,5, ele pode ser escrito, então, na forma de uma fração também, menos 9 meios, tá certo? Então, também tenho aqui agora exemplos de números racionais em forma de fração e em forma de números decimais. Certo, turma? Por último, eu também posso ter, dentro dos números racionais, as dízimas, que a gente vai trabalhar num tópico específico um pouco mais à frente no capítulo, tá certo? Então, mais uma vez eu coloquei para vocês a expressão mais 2 dividido por mais 3. Colocando essa expressão em forma de uma fração, ou seja, em forma de uma divisão, basta dividir 2 dividido por 3. Certo, turma? Então, para começar a fazer essa divisão, aqui não tem como. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 2? 0, tá? Então, coloca a vírgula aqui, aumenta um 0 no resto. Então, 3 vezes 6, 18. Vai sobrar resto 2, mais uma vez o 0. Aqui de novo, 3 vezes 6, 18. Sobra novamente 2, aumenta um 0 no resto. Novamente por 6, que dá 18. Sobra 2 e assim por diante. Ou seja, este número aqui é um número decimal, tá certo? Com infinitas casas após a vírgula, que a gente vai chamar de período. Então, dentro do conjunto dos números racionais, eu também posso obter dízimas, tá? Como resultado dessa fração, mais 2 dividido por mais 3, que é igual a 0,66666 infinitamente, tá certo? Que é o que a gente chama de dízimo, que mais à frente a gente vai retomar este assunto. Certo, pessoal? Então, todos esses tipos de números são exemplos de números racionais, tanto aqueles que são naturais, tanto aqueles que são inteiros, tanto aqueles que são possíveis de colocar na forma de uma fração, decimais ou dízimas periódicas, tá certo? Então, eu posso dar alguns exemplos aqui abaixo. O número, na letra A aqui, ó, menos 7. Este símbolo aqui é de pertence e não pertence, tá, pessoal? Só para a gente relembrar. Então, o menos 7, ele não pertence aos naturais, pois aos naturais pertence apenas o 0, 1, o 2, o 3, ou seja, o 0 e os números positivos. Como o 7 é um número negativo, ele não pertence ao conjunto dos naturais, certo? Agora vamos analisar o próximo conjunto que estudamos. O menos 7, ele pertence aos inteiros, tá certo? Porque dentro do conjunto dos inteiros, eu tenho os números negativos, o 0 e os positivos. E o menos 7 também pertence ao conjunto dos números racionais, pois ele pode ser escrito através de alguma fração, como, por exemplo, 14 meios, tá? Se eu escrever 14 meios, eu pego de cima, divido pelo de baixo, 14 dividido por 2, 7, tá certo? Então, pessoal, os menos 7, opa, até esquecemos do sinal aqui, ó. O menos 7, ele também é um número racional. Da mesma forma, na letra B, eu já coloquei aqui para vocês até o resultado desta fração, ó. 5 dividido por 4, ou 5 quartos, é igual a 1,25 quando efetuarmos a continha. Então, eu venho fazer os questionamentos. 5 quartos é pertencente aos naturais? Não, pois dentro dos naturais não admitimos frações, tá certo? Ele também não é pertencente aos inteiros, tá? Porque também nos inteiros não existem frações. Já nos números racionais, existem sim, tanto frações quanto os números decimais.
Logo, este valor aqui é um número racional. Certo, turma? Então, a gente pode fazer com todo esse estudo um rápido diagrama para identificar quais conjuntos pertencem ou estão contidos em quais, tá certo? Então, a gente pode analisar que o conjunto primário que obtemos é o conjunto dos números naturais, que é composto pelo zero e os números positivos, tá? A gente precisa observar que ele tem poucas opções, tá? Apesar de ser um conjunto infinito, ele só tem os zeros positivos. Dando expansão aos conjuntos numéricos, a gente cria então os inteiros, que são os mesmos números naturais, só porque agora eu estou acrescentando os números negativos, tá? Então, eu estou expandindo o meu conjunto numérico, estou expandindo as minhas opções. Só porque aqui não cabe nem frações, nem decimais. Então, mais uma vez, a gente vai expandir esse universo numérico e chegamos, então, ao conjunto dos números racionais, que agora possui todos os números inteiros, todos os números naturais, todos os números inteiros e agora as frações, tá? E os números decimais. Então, pessoal, através desse diagrama, podemos ter um breve resumo dos nossos conjuntos numéricos, tá? Então, é válido a gente ter algumas perguntas, alguns questionamentos, como, por exemplo, o conjunto dos números naturais faz parte do conjunto dos números racionais? Se a gente voltar ao nosso diagrama, podemos dizer que sim, tá? O conjunto dos números naturais está fazendo parte dos conjuntos dos racionais. Assim como outras dúvidas que eu trouxe para a gente pensar, que vão ser interessantes e vão nos ajudar a resolver os exercícios a serem resolvidos, tá? A serem passados para vocês no futuro. Então, eu tenho aqui, o conjunto de números inteiros faz parte do conjunto de números racionais, todo número natural pode ser considerado racional e assim por diante. Certo, pessoal? Então, espero ter dado uma ajuda para vocês, um forte abraço e logo, logo estamos de volta. Certinho, turma? Um grande abraço, tchau, tchau, até mais!